Em tempos de opressão, quando a nação de Israel sofria nas mãos dos filisteus, um lamento silencioso subia aos céus. A esperança parecia distante, perdida nas sombras do cativeiro. Mas o Criador, em sua infinita misericórdia, nunca abandona seu povo. Em meio à escuridão, ele enviou um anjo, um mensageiro celestial, com uma promessa que mudaria o curso da história. Para uma mulher estéril, em um campo iluminado por uma luz divina, a promessa foi entregue. Um menino nasceria. Ele não seria como os outros. Seria um nazireu, separado para Deus desde o ventre, consagrado para uma missão grandiosa. Seu nome seria Sansão, e ele começaria a libertação do povo de Israel. Sansão cresceu, e com ele, uma força que desafiava a compreensão humana. Não era uma força que vinha apenas dos músculos bem treinados ou de uma constituição robusta. Era algo mais profundo, uma energia divina que fluía através dele. Quando o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão, o impossível se tornava realidade. Ele mesmo sentia essa diferença, pulsando em suas veias. Eu sinto algo dentro de mim, ele dizia. Uma força que não é deste mundo. Era o poder de Deus manifestado em um homem, um sinal visível da aliança que o ligava ao seu propósito. Em sua jornada, os desafios que encontrava eram tão extraordinários quanto sua força. Certo dia, ao caminhar pelos vinhedos de Tina, um leão jovem e feroz rugiu e avançou contra ele. Para qualquer outro homem, seria o fim. Mas para Sansão, era apenas mais uma oportunidade para o poder de Deus se revelar. Tomado pelo Espírito do Senhor, ele agarrou o animal com as mãos nuas e o rasgou ao meio, com a mesma facilidade com que se rasga um cabrito. Sem arma alguma, apenas com a fé e a força que lhe foram concedidas. Este ato não foi apenas uma demonstração de poder físico, foi um testemunho do favor divino que repousava sobre ele, um aviso para os inimigos de Israel de que o libertador havia chegado. Mas todo grande herói tem uma vulnerabilidade. E a de Sansão não estava em seu corpo, mas em seu coração. Seu olhar se desviou para as mulheres filisteias, as mesmas que pertenciam ao povo que oprimia sua nação. E entre elas, uma mulher chamada Dalila capturou sua atenção e seu afeto de uma maneira avassaladora. Os líderes filisteus viram nela a oportunidade perfeita para destruir o campeão de Israel. Eles a procuraram e ofereceram uma fortuna. Descubra o segredo da sua grande força e como podemos dominá-lo. O homem mais forte do mundo, aquele que rasgou um leão e derrotou exércitos, começou a cair por sua maior fraqueza, uma paixão cega e imprudente. No calor do engano, Dalila insistia dia após dia, usando de sedução e falsas lágrimas para extrair a verdade. Sansão, me diga o segredo da sua força. Como posso acreditar que você me ama se me esconde um segredo tão grande? 3 vezes ele a enganou, com cordas novas, com cordas de arco, e 3 vezes sua força prevaleceu, humilhando os filisteus que esperavam na espreita. Mas a persistência dela era como uma tortura lenta, que minava sua alma. Sua mente, enfraquecida pela paixão, começou a ceder. Cansado e pressionado, ele finalmente abriu seu coração e revelou o âmago de sua consagração a Deus. Se cortarem meu cabelo, minha força se irá. Serei fraco como qualquer outro homem. Enquanto Sansão dormia, embalado em um sono profundo no colo de Dalila, a traição se consumou. Um homem se aproximou silenciosamente e as 7 tranças de seu cabelo, o símbolo visível de seu voto de nazireu, caíram ao se. Naquela noite, não foi apenas o cabelo que caiu, foi sua aliança com Deus, quebrada pela desobediência e pela entrega ao pecado. Quando Dalila gritou, "Os filisteus estão sobre você, Sansão!", ele despertou, pensando que se livraria como das outras vezes. Mas ao tentar usar sua força, percebeu, com um terror gelado, que ela o havia deixado. O Senhor tinha se retirado dele. O herói de Israel virou prisioneiro. Aquele que era o terror dos filisteus agora era o alvo de sua vingança mais cruel. Seus olhos, que se desviaram do caminho de Deus, foram vazados. Cego, acorrentado, ele foi levado para Gaza para trabalhar em um moinho como um animal de carga. O forte virou motivo de riso. O escolhido de Deus era humilhado publicamente. Nas festas, eles o traziam para se divertirem com sua desgraça, zombando do homem que um dia os fez tremer. A queda de Sansão foi tão espetacular quanto sua ascensão, um lembrete sombrio de que a força sem sabedoria e obediência leva à ruína. Mas na escuridão da prisão, no fundo do poço da humilhação, algo começou a mudar. Longe das distrações, na solidão de sua cegueira, Sansão começou a se lembrar de quem ele era, e mais importante, de quem era o seu Deus, seu cabelo. O sinal externo de sua aliança começou a crescer novamente.
e com cada fio que crescia, uma semente de arrependimento brotava em seu coração quebrado. Ajoelhado na poeira, ele não orava mais por poder ou por vitória, mas por perdão e por uma última chance. Senhor, soberano Deus, lembra-te de mim, por favor. Me dá força só mais uma vez, apenas mais uma vez, para que eu possa me vingar dos filisteus por me tirarem a visão. Sua oração não era mais de arrogância, mas de um homem quebrantado buscando redenção. A oportunidade final chegou durante um grande festival para Dagon, o deus dos filisteus. O templo estava lotado, com milhares de homens e mulheres nos terraços e no chão, celebrando a captura de seu inimigo. Eles trouxeram Sansão para que ele os divertisse. Cego e guiado pela mão de um menino, ele pediu para ser colocado entre as duas colunas centrais que sustentavam todo o edifício. Ali, com uma mão em cada pilar, ele fez sua última oração. Com todo o poder que restava em seu ser, um poder agora renovado pela graça de Deus, ele empurrou as colunas e gritou: "Que eu morra com os filisteus!" O som de pedra se partindo ecoou, seguido pelo grito de milhares de pessoas. O teto maciço desabou, esmagando todos que estavam dentro do templo. Em um único ato de sacrifício, o herói caído encontrou sua redenção. E assim, Sansão matou mais inimigos na sua morte do que em toda a sua vida. Sua história não é apenas sobre força e fraqueza, mas sobre a infinita misericórdia de um Deus que ouve o clamor de um coração arrependido. Porque quando um homem, mesmo depois de cair tão baixo, volta para Deus, Deus não apenas perdoa. Ele devolve a força,